Talvez você já tenha se sentido pressionado a seguir uma série de regras e doutrinas para que então possa fazer parte de uma comunidade ou até mesmo ser aceito por Deus. Ou talvez você já tenha escutado que o favor de Deus em sua vida, seja materialmente ou espiritualmente falando, está diretamente ligado a como você se comporta perante a sua igreja. No vídeo de hoje, eu quero explorar como esses ensinamentos errados podem interferir na vida da igreja e como a graça de Jesus Cristo se contrapõe a isso. Se esse tema é importante para você, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa entender a diferença entre legalismo e graça. Primeiramente, o que é o legalismo? Como eu já falei no início do vídeo, essa definição de que seguir determinadas crenças e doutrinas por si só, elas têm o poder de fazer com que o favor de Deus seja para conosco, até mesmo no que se diz respeito à salvação. Esse ensino legalista, podemos chamar assim, foca nas obras que nós praticamos em detrimento daquilo que nós deveríamos ser de fato para com Deus. Podemos dizer que alguém é legalista quando tenta se justificar perante Deus através das obras que pratica. Um exemplo claro da Bíblia em relação ao legalismo é em Mateus 23, onde Jesus confronta os fariseus justamente por terem essa atitude hipócrita. Nessa passagem, Jesus condena os fariseus porque eles aplicavam ao povo, impunham ao povo regras que nem eles mesmos seguiam. Regras essas que iam além daquilo que a lei de Deus pedia de fato. Então, nessa passagem, Jesus expõe justamente isso. Essa aparência de piedade que eles tinham, porém a imundície que existia por dentro dos corações deles. Então Jesus deixa claro que esses mestres conheciam a lei e pregavam a lei, porém não conseguiam viver da forma que pregavam. Os fariseus faziam somente o que era conveniente para eles, aquilo que podia ser visto pelos outros, numa tentativa de autojustificação entre eles mesmos e perante o povo. Nessa passagem, Jesus vai chamá-los de guias cegos, de sepulcros caiados. Tem essa aparência bonita por fora, porém por dentro carregam imundícia. Eles davam dízimo até das especiarias que colhiam, porém negligenciavam aquilo que é fundamental: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quando falamos de salvação, podemos ver que o conceito de legalismo está em total contraste com o conceito de graça apresentado nas Escrituras. Esse conceito fica claro no capítulo 2 da carta aos Efésios, onde Paulo escreve o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somente esse versículo já deixa claro que a salvação não está de nenhuma maneira atrelada ao nosso desempenho. Não poderíamos alcançar com as nossas próprias mãos, porque somos imperfeitos, incapazes. Mas Deus, por seu favor e misericórdia, nos deu um presente que nós não éramos dignos de receber. Esse conceito é detalhadamente explicado por Paulo em sua carta aos Romanos, onde ele escreve, dentre muitas coisas, que todo homem é pecador e indesculpável perante Deus, que a humanidade merecia o castigo de Deus porque não há nenhum homem justo. Entretanto, a justiça e a misericórdia de Deus se manifestaram na obra da cruz para que nós pudéssemos ser salvos gratuitamente por sua graça através da fé em Jesus Cristo. E não há nenhum espaço para vanglória nisso, porque não temos mérito algum. Ele mesmo ofereceu o sacrifício por nós, Ele que nos considera justos através de Jesus Cristo. E isso tudo sem que fizéssemos nada para merecer. Do contrário, nós merecíamos a ira de Deus, porém Ele nos retribui com misericórdia, com piedade, com amor, com a graça. É triste como hoje o legalismo ainda continua se infiltrando e fazendo estrago, nas igrejas. Ele pode se manifestar de formas sutis, como exigências para seguir tradições humanas, vestuário, práticas, performances religiosas, tudo numa forma de parecer mais santo. Isso faz, muitas das vezes, com que as pessoas foquem naquilo que elas precisam fazer para aparentar uma vida de piedade e pouco naquilo que elas precisam ser de fato perante Deus. Além de tudo, muitas dessas doutrinas que são impostas, elas não têm nem fundamento bíblico e só afastam as pessoas de uma vida sincera com Deus. No fim das contas, o legalismo é isso. Ele só vai proporcionar
que as pessoas se distanciem de Deus, ou porque elas se acham boas demais por conseguirem seguir todas as regras que lhes são impostas, né? Ou por elas se sentirem ruins demais, entre aspas, né? Para fazer aquilo, porque elas falham em uma ou outra coisa, quando na verdade a vida com Deus não tem nada a ver com isso, porque é fato que hora ou outra nós vamos errar, mas Cristo morreu por nós para perdoar nossos pecados, até mesmo que nós vamos cometer, porque nós vamos cometer, mas Ele quer que nos voltemos para Ele todo o tempo, seja quando estivermos acertando, entre aspas, ou quando tropeçarmos em alguma coisa. Mas o legalismo pode criar uma armadura falsa que uma hora vai ser quebrada, e quando isso acontecer, a pessoa pode se distanciar de Deus porque acha que não merece mais aquilo, porque achou que um dia ela mereceu. Infelizmente, muitas das vezes, o legalismo não é uma coisa bem explícita. É algo que está implantado na forma de agir das pessoas, muitas das vezes por desconhecimento, por ignorância da palavra de Deus, por uma falta de relacionamento verdadeiro com Deus, ou até mesmo porque elas aprenderam dessa forma e repassam aquilo que elas aprenderam sem ter um filtro da palavra, né, do que é de fato verdade. Às vezes, até numa tentativa de proteger alguém de algum tropeço, o legalista pode colocar essas paredes, né, em volta da pessoa, mas sem mostrar de fato aquilo que a palavra ensina, por que ela deve agir de forma coerente com a vida cristã. Muitas das vezes o legalismo são essas doutrinas vazias, né, sem significado real sobre aquilo que Deus pede. O problema muitas das vezes é fazer a coisa certa pelos motivos errados. É claro que nós, como cristãos, temos que ter determinadas atitudes, mas essas atitudes elas têm que nascer de dentro, uma forma de expressar a nossa transformação interior e não o contrário. Porque se nós tentarmos mostrar aquilo que nós não somos de verdade, estamos enganando os outros e estamos enganando a nós mesmos. E o legalismo ele pode ser um ingresso para você entrar na igreja, para você cantar, para você louvar, para você subir em um palco, para você ser aplaudido. Mas eu tenho certeza que não vai ser um ingresso para entrar no céu. Porque Deus está muito mais interessado em saber como está o nosso coração perante Ele do que no tamanho do seu cabelo ou das vestes que você usa. Mas ao contrário do legalismo, a graça de Jesus Cristo ela nos liberta dessas mentiras, porque realmente nos transforma para viver uma vida leve, uma vida que segue um padrão moral de Deus, porém nasce do interior. Não existe um peso. Somos escravos de Cristo, como Paulo vai escrever na carta aos Romanos, mas ao mesmo tempo essa escravidão é uma liberdade que muitas das vezes o mundo não conhece, mas para nós que fomos salvos entendemos que é a verdadeira vida com Deus. Então, obviamente, a graça não significa viver sem moralidade ou sem responsabilidade, mas que essas coisas elas nascem do amor, da misericórdia, do favor de Deus operando em nós. Então eu faço um apelo para que você faça um autoexame em sua consciência, para que você reveja os seus padrões, por que você realiza as coisas que você faz, seja na igreja, seja perante a sociedade. Você tem agido para agradar os homens ou você tem transparecido a transformação de seu ser interior mediante o amor de Jesus Cristo que nos constrange? Enfim, esse vídeo vai chegando ao fim. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Mais uma vez eu peço seu like, peço que se inscreva no canal e, se possível, compartilhe com alguém que pode gostar desse conteúdo. Obrigado, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.